Vamos falar sobre os depoimentos de hoje. Há pouco antes de chamar o intervalo, eu falava sobre um que envolvia os kids pretos, né? Os réus da trama golpista seguem sendo ouvidos pelo Supremo Tribunal Federal e deixa eu trazer aqui alguns detalhes sobre esse depoimento, né? Um documento que previa a prisão de ministros do Supremo foi feito na inteligência do Exército. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima disse hoje ao Supremo que o documento encontrado pela Polícia Federal, que previa a prisão de ministros da Corte, foi produzido por ele em um trabalho de inteligência na 6ª Divisão do Exército em Porto Alegre. O militar era um oficial de inteligência da organização militar e ele disse que precisava pensar em cenários de utilização do Exército caso fosse identificada uma fraude nas eleições presidenciais de 2022. Larissa, a gente tem esse trecho do que disse esse militar lá pro juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal. A gente tem esse trecho, pessoal? Do que disse o militar ou não? Não, né? Então deixa eu falar aqui com o Sakamoto. Sakamoto, ele falou assim, ó, se amanhã sair um relatório, pronunciamento falando, atenção, teve fraude sim, eu não posso deixar meu comandante ser surpreendido. Eu tenho que ter alguma coisa para que a gente comece a discutir com o Estado-Maior. Mas Sakamoto não tinha nada, né? Não tinha nada além de notícias falsas e especulações. Não, é inacreditável, porque o pessoal está tentando justificar o injustificável. Né? Você não havia nada, mas absolutamente nada, nenhuma prova, nenhum indício, nada, mas nada. Havia só vozes da cabeça e vontade golpista nas mãos de quem queria, na verdade, transformar a democracia brasileira em geleia. Não tinha nenhum indício que justificasse esse tipo de comportamento. Mesmo assim, esse tipo de comportamento houve. Né? O que acontece é que neste momento, né, de depoimento ao Supremo Tribunal Federal esse momento tem sido bastante didático, porque a gente tem visto o que está por trás, como as pessoas estão se justificando diante do injustificável. Eu acredito o seguinte, Diego, você teve e isso, na verdade, não sou eu que estou colocando, né? A própria Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, houve uma atuação estruturada de uma parte dos militares, não são todos militares, por favor, próprio comandante do Exército, próprio comandante da Aeronáutica, falaram, me incluam fora dessa, o comandante da Marinha teria dito, opa, tô dentro, mas o resto não. Cúpula do Exército tem outros nomes muito fortes de generais, que a gente cita sempre aqui, que também ficaram fora dessa, não caíram de cabeça no golpismo, seja porque acreditam na democracia, seja porque acreditavam que esse golpismo não ia dar certo, não importa o que aconteceu aqui, não foram. Né? E o que acontece é que a gente viu, dentro de outros estamentos, vimos generais, vimos tenentes-coronéis, majores, capitães, outros grupos, outras patentes se articulando e procurando formas de tornar uma ficção que era que o Brasil que as eleições tinham sido roubadas, que o Brasil, contra a sua vontade, ia ter a manutenção, ia chegar um novo governo, e não foi isso que aconteceu, não há provas, inclusive, do contrário, não há evidências do contrário, mas esses grupos queriam se manter no poder, e aí eu coloco a parte principal do meu argumento, queriam se manter no poder, não porque sejam democratas, mas queriam se manter no poder por conta dos privilégios que eles tinham na gestão Jair Bolsonaro. Os militares da gestão Jair Bolsonaro tiveram privilégios na Previdência, na reforma da Previdência, tiveram privilégios de cargos, privilégios de ocupar funções na esplanada, sabe? Tiveram tudo, teve superfaturamento até de prótese peniana e de Viagra, sabe? Para levantar o moral das tropas, né? Então o que acontece é que no final das contas o pessoal teve muita coisa e queria manter. E aí o que aconteceu foi isso. Então hoje eles começam a justificar, dizendo, não, a gente tinha disso para lá, tinha coisa para lá, tinha que garantir aquilo, tinha que analisar cenários. Não tinha. Então analisa um cenário que um ET vai descer na Avenida Paulista e vai vender celular falso que vai explodir na cabeça da população. Vamos pegar um cenário bem absurdo e falar, vocês têm vocês avaliaram um cenário absurdo como esse? Não. O Exército precisa avaliar cenários com relação a quê? Invasão de outras potências, né, que o Brasil esteja em conflito, no caso nenhuma por enquanto. Ou vamos avaliar cenários para a realidade das fronteiras brasileiras, que são um queijo suíço,
e faz parte da incumbência das Forças Armadas, a questão de fronteira. As fronteiras estão lá, passa droga, passa arma, passa tudo. Vamos usar a inteligência do Exército para analisar a situação lá. Ah, a inteligência do Exército faz isso, tá bom, mas tá sobrando tempo. Porque se o pessoal está se reunindo para tentar pensar em golpes imaginários e como se precaver de golpes imaginários, então tá sobrando tempo. E, infelizmente, tempo com o dinheiro do contribuinte, que banca essas elaborações. Em outro depoimento, o general Estevam Teófilo, ele disse que se reuniu com o ex-presidente Bolsonaro para acalmá-lo e negou a existência de uma preparação para um golpe. A pauta foi exatamente essa. Ele reclamou de tudo, problemas que houve no processo eleitoral, reclamou até algumas coisas dele próprio, que ele achava que podia ter agido diferente, que poderia ter minorado a sua veemência em algumas coisas, e foi isso. Praticamente, como eu falei, um monólogo, e no final, o que eu me lembro de ter dito, até seguindo a orientação do general Freire Gomes, era acalmá-los. Presidente, isso tudo já passou, e agora é tocar para frente o barco e seguir o rumo normal das coisas. Essa era a nossa função. Conosco, Alex Oxendorf, que é advogado criminalista e especialista em direito penal militar. Bem-vindo, Alex. Boa noite para você. Te pergunto sobre esses depoimentos, né? Tá difícil para os militares saírem dessa situação. Eles estão ali dizendo que participaram, mas não muito. Eles fizeram uma investigação sobre o que seria feito caso as urnas fossem fraudadas, mas não tinha elemento nenhum para embasar nessa tese. Agora disseram que conversaram com o Bolsonaro para acalmá-lo, mas negaram falar sobre qualquer tema ali ligado a um golpe. Como é que você vê esses depoimentos? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de estar antes. É muito prazeroso. Bom, primeiro eu queria até pegar um gancho da fala muito clara que o Sakamoto fez, que a função principal das Forças Armadas, a função principal das Forças Armadas não é fazer fiscalização de eleição, não é fazer fiscalização das urnas, e esse foi um erro enorme que ocorreu no processo eleitoral passado, de dar essa possibilidade das Forças Armadas se manifestar sobre a legalidade de um processo eleitoral que não é competência dela. Não está na Constituição Federal que as Forças Armadas possuem essa competência. Não há previsão legal para que as Forças Armadas ajam dessa forma. E é importante lembrar também que a conduta atribuída a todos esses oficiais, nesse núcleo 3, são o núcleo dos kids pretos, não exige um resultado específico. Só essa preparação, e para mim fica óbvio, claro, de uma clareza solar, que eu pegar e escrever uma minuta de um golpe, imprimir ela no Palácio, e na sequência ter uma reunião com o presidente da República, para mim já fica claramente demonstrada que a conduta, o início da conduta criminosa de crime de golpe de Estado, de atentar contra a democracia no Estado Democrático de Direito, fica claríssimo. É óbvio que e tem que ser preservado o direito de defesa, sempre tem que ser preservado. É óbvio que eles vão querer apresentar algum tipo de justificativa, por mais complicada que seja essa justificativa, porque é um processo que tem excesso de prova e não falta de provas. É óbvio que eles vão ter que fazer isso, mas todas as justificativas elas vão fugir do negócio da lógica. E o direito, em essencial, ele trabalha com lógica, ele trabalha com análise do conjunto probatório, com análise do arcabouço jurídico, mas ele também vai analisar os fatos através da lógica, do contexto lógico de todo o conjunto probatório. E a lógica acaba ficando fora dessa análise, fora de uma explicação que possa dar amparo à versão dos acusados. Ô, doutor, desculpa, eu pensei que estava falhando aqui, a minha internet não estava, pensei que tinha travado. Boa noite, obrigado aqui pela presença. Tem um ponto que sempre gera dúvida, a gente já falou aqui algumas vezes,
que é a respeito do que pode acontecer com os militares que forem condenados no Supremo Tribunal Federal. A depender da quantidade de anos de condenação, neste caso criminal, no Supremo Tribunal Federal, eles podem ou não perder a patente, eles podem ou não. Como é que funciona isso, né? Que todos os casos que forem julgados no Supremo vão também ser julgados no Superior Tribunal Militar, na Justiça Militar. Em alguns casos, a depender da quantidade de anos, isso pode levar à perda da patente, à aposentadoria compulsória. Como é que funciona o dia seguinte, depois do que acontecer no Supremo, o que começa a acontecer em termos de justiça militar? Sakamoto, quando nós analisamos um processo, vamos analisar um fato, nós vamos analisar o que o direito está protegendo. Tá? No caso dos crimes contra a ordem democrática, o direito está protegendo o Estado Democrático de Direito. Para fazer um exemplo com outro crime, por exemplo, o homicídio, a lei não fala que não pode matar. A lei fala que matar alguém é crime e determina a pena. No roubo, não fala que é proibido roubar, fala que subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça é crime. E está protegendo o patrimônio. Nesses crimes contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, o bem jurídico tutelado é o Estado Democrático de Direito. Esse é o objeto do crime, o bem jurídico tutelado do crime. Já na esfera do direito militar, da administração pública militar, ele vai cuidar da dignidade, o objeto que vai ser julgado lá é a dignidade do oficial se manter ou não como oficial das Forças Armadas, no caso, Forças Armadas. O que acontece? Após o trânsito julgado, se for uma pena inferior, que não será uma pena inferior a 2 anos, de um crime doloso, tem uma lei federal que trata sobre esse assunto, que vai ser aplicado o Conselho de Justificação. Em caso de pena superior a 2 anos de reclusão, a Constituição Federal, aquele artigo 142 que tentaram fazer aquela interpretação toda torta, que até me surpreendeu de um jurista famoso fazer uma interpretação tão torta do artigo 142, esse mesmo artigo 142 ele determina que pena superior a 2 anos, a pessoa vai ser submetida, o oficial vai ser submetido ao Conselho de Justificação. Esse Conselho de Justificação será feito um conselho, como o próprio nome diz, um grupo de oficiais, como tem o general, tem que ser todos acima desse general, eles vão fazer toda a avaliação de conduta desse militar. Feita a avaliação de conduta, ela é remetida ao Superior Tribunal Militar, o STM, que vai fazer o julgamento da dignidade desse oficial permanecer ou não permanecer na sua função. Cabe, além da expulsão do militar das fileiras das Forças Armadas, cabe também uma pena que é um pouco menor, que seria em caso de oficial da ativa, aposentadoria compulsória proporcional, né? Ele, por exemplo, se tiver 28 anos de serviço, ele receberia 28 30avos do seu salário, mas também pode perder a patente, mas continuar com o salário. Por quê? O salário é uma questão previdenciária. Então, pode ser mantido, no caso do que já está na reserva, ser mantido o salário. No caso daqueles que estão na ativa, pode-se discutir a demissão deles, a expulsão deles, mas a manutenção do salário proporcional ao tempo de serviço prestado. Eu ouvi os dois sobre a decisão do ministro Moraes de não permitir que os militares usassem fardas, né, uniformes, e se vestissem como civis. Como é que o senhor viu isso, Alex? Diego, há uma lei federal que determina que o militar, quando vai realizar qualquer tipo de apresentação ou se apresentar à justiça, ele tem que ir obrigatoriamente fardado. É uma lei federal. Então, o correto seria o militar se apresentar fardado. Contudo, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes ele observou essa questão do bem jurídico tutelado, afirmando que quem está sendo julgado não é o Exército. Ele não cometeu um crime militar. O que ele cometeu foi um crime comum, julgado pela Justiça Comum. E nesses casos, para não haver confusão, eu acho até que num sentimento de preservação da instituição do Exército Brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes não quis fazer a exposição da farda no banco dos réus. Sakamoto, e a Carla apurou, a Carla Araújo, nossa colega aqui, que o comando do Exército, o comando das Forças Armadas, aprovou essa decisão. Desculpe. Eu acho uma decisão bastante sensata também. Não é o CPF, quer dizer, é o CPF que está sendo julgado,
no máximo, grupos, né, que se formaram dentro do Exército, ou dentro da Aeronáutica, ou dentro da Marinha, mas não é a instituição Exército que está sendo julgada, né? Não é a instituição Aeronáutica, não é a instituição Marinha que estão sendo julgadas, estão no banco dos réus. Então, inclusive, eu acho que a presença de farda poderia, né, de fardamento, poderia passar essa ideia de que você tem um julgamento institucional das Forças Armadas, sendo que não há esse julgamento das forças institucional das Forças Armadas, elas como instituições não aderiram ao golpe, por mais que você tenha tido um número significativo de pessoas estreladas dentro da intentona, você não teve as instituições. Então, do ponto de vista, os réus, é claro que vão reclamar, afinal de contas, a farda lhes dá legitimidade, e eles queriam a legitimidade e a proteção dessas fardas, não tenha dúvida nenhuma que eles queriam ir fardados exatamente para isso, para falar, olha, vocês vão ter coragem de atacar o exército, vocês vão ter coragem de atacar a marinha, né? E não é. E aí o Alexandre de Moraes acho que deixa isso bem claro. Ele separa e fala assim: olha, tá bom, o senhor tem a sua patente, mas o que está sendo julgado aqui é a sua atitude, não a sua, e não a atitude dele como membro da. Ele não executou tal tarefa como parte de uma ordem estrutural recebida de um da cúpula das Forças Armadas, né? Não é que a cúpula das Forças Armadas decidiu, vamos entrar no golpe, você age aí. Né? Não, foi na verdade uma atitude que eles, de livre e espontânea vontade, tomaram parte através de seus CPFs. E aí, é claro, usaram o fato de serem do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, que seja quem participou, a gente tem visto Marinha e Exército, na verdade, no meio disso, desculpa, acabei enfiando a Aeronáutica de forma equivocada, mas o fato é que eles aderiram e utilizaram eventualmente a estrutura, utilizaram sua patente, utilizaram suas conexões, mas não houve ordem estrutural a ser dada, então eu acho que foi acertado também. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima disse hoje também, nesse depoimento que ele prestou ao Supremo Tribunal Federal, ele se negou a dar o nome de um colega que ele mencionou numa conversa com o Mauro Cid e disse que não mencionaria esse nome porque não quer a Polícia Federal batendo na porta dele amanhã de manhã. Vamos ver esse trecho? Está no All Flash. Inclusive com o Mauro Cid, sobre especialistas de TI do INE. Então, essa parte é importante. Agradeço o senhor também por essa pergunta, porque eu acho fundamental esclarecer. A acusação diz até que a gente falava em utilização de hackers ou coisa do tipo. O comentário que eu faço com ele, no meu prédio, eu morava num prédio de comandantes, porque na época minha esposa era comandante de uma unidade. Então, eu morava num prédio, tinha outros comandantes. E ali tinha o chefe do CTA, Centro de Telemática. Ele entende do assunto. Ele fez um comentário falando, inclusive, que o documento era confuso, etc. Então, foi isso que eu comentei com o Cid e referenciei um amigo do IME. Por quê? Porque dentro do Exército, os militares que se formam no IME são referência para esse tipo de assunto. Então, eu só quis dizer que, tipo assim, o cara que mora aqui no meu prédio falou isso, isso e isso. Pronto. Não é hacker, contratar ou coisa do tipo. Era um outro oficial que morava no meu prédio, só isso. E o senhor chegou a conversar com esse especialista de TI do INE, que é colega do senhor? O senhor mencionou? Não, conversei com ele ali, embaixo do prédio, e ele mesmo olhou e falou, achei meio confuso e tudo, mas vale a pena dar uma olhada mais a fundo. Eu estou sem tempo para olhar e tudo, mas eu falei, é muito menos eu que não tal, mas e pronto, ficou nisso. Ficou na opinião dele de que era confuso. O resumo da opinião dele é que era confuso, mas que valeria dar uma olhada com calma, se fosse o caso. O senhor pode nominá-lo, que é esse especialista que o senhor se refere? Doutor, eu prefiro não fazer isso, porque assim, o senhor deve estar vendo um cenário que as pessoas não têm coragem nem de aparecer como testemunha. Tudo bem. As pessoas não estão com coragem nem de aparecer como testemunha para não ter a Polícia Federal em casa amanhã. Então, assim, para o senhor ter uma ideia, eu tenho um amigo meu que tudo bem, o senhor não é obrigado a falar, não tem problema. Agradeço o senhor. Bom, Alex, essa posição aí do tenente-coronel, né, falando que não ia falar para não baterem na porta dele, do colega amanhã de manhã, então ele tem ciência de que pode ter cometido um crime. Na verdade, Diego, ele não é obrigado a falar
o silêncio seletivo é reconhecido, inclusive, pelo STF. Ele não é obrigado a falar, ele pode até, inclusive, só responder as perguntas do próprio advogado ou não responder pergunta a ninguém, escolher o que vai depor, e o que ele falar na sua defesa, daí o ônus de provar a fala é dele. Contudo, a fala dele, me parece, ele deu indicativo do prédio, deu indicativo do setor que a pessoa trabalhava. Caso a Polícia Federal queira, seria muito fácil fazer a localização desse militar. E aí, nesse ponto, até indo um pouquinho para o passado, me assusta esse critério de inteligência utilizado no Exército. Porque você vê as ações perpetradas por eles, pode ser tudo, menos inteligente. Né? A gente vê a maneira que eles tentaram fazer, imprimir, gravar reuniões, né? E aí saindo um pouco da parte técnica, fazendo uma análise de um conjunto. Né? Não me parece um ato de inteligência, talvez o objetivo dessa fala, de ele não dar a informação do nome, seja uma estratégia defensiva justamente para ter uma continuidade da investigação, ou talvez um desvio de foco. Porque se fosse essencial para a defesa dele, ele sim colocaria o nome da pessoa, o advogado poderia, na fase seguinte, já que foi produzido durante a instrução criminal, o advogado poderia rolar essa pessoa, ele seria forçado a comparecer e prestar as suas declarações, não tem opção de... Testemunha não tem opção de ir ou não ir. Ela é intimada, ela é obrigada a ir. E ele poderia fazer isso. Agora, o que me parece é um desvio de foco. Ele usou isso como um desvio de foco, talvez para criar uma linha que ele não exerceu a defesa na totalidade, um camaradismo, uma camaradagem dentro das fileiras do Exército, talvez isso. Certo, Alex Oxendorf, obrigado por nos atender. Um abraço para você, uma boa semana, viu? Eu que agradeço.